Boa noite, gente, tudo bem? Estamos iniciando nesse exato momento nossa aula de práticas pedagógicas, identidade docente, a penúltima aula do semestre. Não sei se vocês tomaram assim, né, conhecimento ou se caiu a ficha de que está praticamente terminando no final do semestre. Então, a gente tem a nossa aula hoje, nós temos a nossa aula na semana que vem, e aí na semana subsequente já é avaliação. Então, a gente vai falar hoje, começar a unidade 4 de estudos, continuar na semana que vem, e na semana que vem eu já faço a preparação de vocês para avaliação, tá? Então, vamos lá. Nós estamos aí com a Carla Fernandes, a Adna Teixeira, a Maria Alves, para esse início da aula, praticamente uma personal aula, né, gente? Aguardando também o pessoal entrar, mas a gente já vai começar com o conteúdo para a gente também não atrasar a aula de hoje, para a gente, né, não também privilegiar quem chega no horário. Aí o pessoal que vai chegando depois vai ter a gravação, né, acesso à gravação para pegar o comecinho, tá? Gente, eu gostaria de falar particularmente para vocês que eu me surpreendi com essa disciplina esse semestre, achei uma disciplina muito bacana, muito gostosa, com material, né, muito bem elaborado pela faculdade, né, com depoimentos de professores que já estão com a sua identidade docente praticamente formadas, né, dando uns ajustes e contribuem bastante para nós, para vocês que estão em formação, e também para a gente fazer um pensamento direcionado ao futuro, né, da nossa futura profissão, da nossa futura atuação profissional. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para nós identificarmos no ambiente virtual de aprendizagem em que passo nós estamos ali, né? E para eu passar também as orientações para essa unidade nova que nós estamos iniciando hoje, que é a última unidade do semestre. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Aqui, compartilhar, área de trabalho. E vocês vai aparecer aí para vocês, só um minutinho. Apareceu aqui o ambiente virtual de aprendizagem, tá, gente? Então, aqui no AVA, práticas pedagógicas da entidade docente, no menu lateral esquerdo, nós estamos na unidade 4, tá? De ensino. Então, eu já tinha apertado aqui, né? E já tinha aparecido aqui para mim, unidade 4. Então, a gente tem a apresentação da unidade na pré-aula, o referencial teórico na pré-aula. Não esqueçam de fazer atividade diagnóstica, né? Que são aquelas perguntinhas que tem da disciplina para vocês poderem fazer. Tem a videoaula da situação problema hoje. Oba, adoro situação problema, acho muito interessante. E nessa pré-aula que nós vamos assistir juntos. O plano de aula para vocês não tem nada, porque é a aula, né, que eu tô dando, é a aula que eu tô trabalhando com vocês. E na pós-aula tem a videoaula da opinião do especialista, que provavelmente a gente veja hoje ainda e deixe só a parte da pós-aula do revendo a unidade para a semana que vem, para a gente finalizar e fazer também uma preparação para a prova, tá? Então, esse é o ambiente virtual de aprendizagem de vocês, tá? Pessoal, o que eu queria conversar com vocês hoje? A gente está iniciando a unidade, né, a unidade de ensino número 4, que é a última unidade do nosso semestre, da disciplina de práticas pedagógicas, identidade docente. E nessa unidade número 4, a gente tem como título dela, o nome dela, com o nome de narrativa de percurso, tá? O que é uma narrativa de percurso? O desafio dessa unidade de ensino é realmente organizar uma síntese de tudo que a gente aprendeu nessa disciplina, nesse semestre, tá? Então, a estrutura dessa unidade de ensino, ela é um pouquinho diferente das anteriores, tá? Das 3 unidades que a gente experimentou, né? Que a gente construiu conhecimento, que a gente teve aulas juntas, que foram a unidade de estudo de ensino 1, a unidade de ensino 2 e a unidade de ensino 3, tá? E, mesmo sendo diferente, vai ser também bacana, tá? Então, essa unidade não está dividida por sessões, ela está dividida de uma outra maneira, tá?
Então, ela tem 3 assuntos que a gente vai abordar nessa unidade de ensino, mas a gente vai ter uma unidade de ensino que dê apoio para vocês fazerem o quê? Uma síntese de tudo que vocês viram lá desde o início do semestre. Então, a própria unidade 4 de ensino, gente, é uma revisão de tudo que a gente estudou, tá? Então, a gente vai falar sobre o contexto histórico da trajetória docente no Brasil, que a gente viu lá na unidade 1. A gente vai ver também sobre os desafios da docência no Brasil contemporâneo, né, na atualidade histórica do Brasil. E a gente vai ver também os princípios da profissão docente, que são coisas que a gente já estudou também na unidade de ensino 3. Então, é bem tranquila essa unidade de ensino, porque realmente ajuda a gente a fazer uma síntese de tudo que a gente estudou, com a ajuda dos vídeos, né, que são bem bacanas, com a ajuda Ui, caiu aqui, gente, desculpa. Com a ajuda do depoimento, né, de professores que já foram, que já trabalham na área, que já têm uma prática docente, tá? E etc. Então, a gente vai começar logo de cara aqui a nossa aula com o vídeo, porque, né, para a gente já começar assim com a quarta toda, e depois a gente conversa um pouquinho sobre o vídeo. Aliás, o vídeo já vai começar falando, né, colocando um questionamento para a gente refletir, e a gente depois prossegue com o vídeo para ver o que esse vídeo propõe para a nossa unidade de ensino número 4. Tudo bem por enquanto, gente? Tudo? Sim, Pro. Sim, Pro. Então tá, eu vou compartilhar a tela. Oi, diga, Adna. Eu falei sim, Pro. Tá, desculpa. Então, gente, vamos lá. Anotem aí que o nome da unidade de ensino número 4 chama Narrativa de Percurso, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o contexto histórico das trajetórias docentes no Brasil, que é uma... Olha, gente, tá tudo caindo aqui hoje. Que é uma revisão do que a gente viu na unidade 1. Vamos lá. Então, compartilhando aqui com vocês. Depois eu arrumo a luz que caiu aqui. Deixa eu compartilhar o som, compartilhar a tela e vir aqui. Bom, acho que já está aparecendo para vocês aí, porque está aparecendo aqui no meu celular. E aí eu vou aumentar a tela aqui para a gente poder ver com mais qualidade, tá joia? Só um minutinho. Aí vocês confirmam só para mim, se não tiver saindo som, vocês dão um grito, tá? Se tiver saído som, aí vocês, como que fala? Pode ficar sem falar nada que eu já vou saber que tá saindo som. Olá! Muitas coisas nós já aprendemos sobre a identidade de um professor. Você consegue imaginar como irá lidar com os alunos, com suas famílias e sua agenda? Agora, o desafio é encontrar a sua forma de se posicionar perante os problemas mencionados. E a questão é, o que você espera dos professores no futuro? Pause o vídeo e pense. Depois, volte para ouvir os professores convidados, parceiros bastante experientes nessa jornada. Já nos veremos de novo. E aí, gente, como nós estamos as 3 na aula, eu queria saber de vocês. Se vocês não ficarem com vergonha de falar, puder ligar aí o microfone, vocês que são sempre participativas, o que você espera dos professores no futuro? Alguém quer compartilhar com a gente aí? Cri. Oi. Oi. Então, Pro, o que eu espero dos professores no futuro é que eles sejam mais criativos, coloquem isso em prática, a criatividade, que tenha mais afetividade também, que eu acho que isso é fundamental para fluir o trabalho. Eu acho que é isso, mais ou menos isso. Gostei, já que a Adna puxou para a questão da afetividade, até eu daria o nome de sensibilidade, né, gente? A gente tem que
sempre se colocar no lugar do aluno, pensar que nós estamos ali para que o aluno possa construir conhecimento e não para ferrar aluno, né? Para dificultar a vida do aluno. A gente está ali para facilitar a vida do aluno, para ajudar ele a construir o conhecimento deles. E se a gente não perceber o aluno, né, enquanto educando, enquanto alguém que está aprendendo, que tem dificuldades, a gente não vai ser um bom professor. Então, essa sensibilidade, né, esse respeito com o aluno, não é, gente, respeito e sensibilidade com o aluno, não é ficar passando mão na cabeça do aluno, não é passar o aluno, né, mesmo que ele não saiba, mas é ter um olhar mais sensível para o aluno, para que você possa verificar mesmo, né, as dificuldades, se houver, né, alguma outra questão, até que não esteja relacionada com aprendizagem, né. Eu tive um colega que vocês conhecem, o Reinaldo Nascimento, da Pedagogia de Emergência, que ele fez uma especialização no qual ele estudou a questão do trauma como um dos fatores que podem ser apresentados como causador de dificuldade de aprendizagem. Então, se você não é um professor sensível ao que o aluno está ali, né, mostrando para você na sala de aula, você também não consegue identificar se ele está tendo algum problema em casa, se ele está tendo se ele tem algum trauma que foi causado na escola ou na família, para até justificar ou tentar entender alguma dificuldade de aprendizagem, né? Então, acho que essa é a palavra-chave, né, qual a pergunta mesmo que a gente está respondendo, o que você espera dos professores no futuro, né? Então, acho que a palavra-chave aí para a gente é essa. Quem mais quer compartilhar aí, né? E a Adna falou da criatividade, né? Então, assim, criatividade sempre, né, gente? Sempre quando os professores são mais criativos, eles levam para os alunos procedimentos didáticos mais variados e mais interessantes. Então, criatividade e sensibilidade estão aí entre coisas importantes, né, para os professores no futuro. Além, claro, né, gente, do conhecimento, da formação profissional, que é meio que óbvio, né, que tem que ter. E aí, quem mais quer falar um pouquinho, refletir sobre essa questão? O que você espera dos professores no futuro? De vocês, né, gente? É uma auto-reflexão, praticamente. Carla, Natália, Maria, ninguém quer falar? Não é obrigado a falar, tá, gente? Só se quiser falar, senão a gente já prossegue com o vídeo. Pode responder também depois do vídeo, se vocês quiserem, tá? Essa questão. Vou contar até 5, hein, gente? Fazer que nem a mãe. 1, se ninguém lembrar, daí eu continuo. 2, que horror. 3, 4, 5. Então, a gente reflete depois. Vou compartilhar de novo aqui com vocês, né? Porque daí aparece... de vez de ficar aparecendo a tela. Então, estou compartilhando a tela aqui com vocês novamente, que já apareceu, e continuar o videozinho. Aliás, inicialmente me atraía muito o relacionamento com o mais claro um pouquinho. Aí não fica quebrado, né? E foi pouquinho coisa que passou. Olá! Muitas coisas nós já aprendemos sobre a identidade de um professor. Você consegue imaginar como irá lidar com os alunos, com suas famílias e sua agenda? Agora, o desafio é encontrar a sua forma de se posicionar perante os problemas mencionados. E a questão é, o que você espera dos professores no futuro? Pause o vídeo e pense. Depois, volte para ouvir os professores convidados, parceiros bastante experientes nessa jornada. Já nos veremos de novo. Inicialmente me atraía muito o relacionamento com o aluno. Ainda me atrai. Eu acho que essa coisa de você se relacionar com pessoas é bastante importante. Mas eu gosto também de ensinar, eu gosto da aula. Eu sempre gostei muito de matemática. E agora eu trabalho mais com a minha área. E assim, eu gosto de mostrar para meus alunos que matemática é uma coisa gostosa, que é uma matéria que durante muito tempo foi tida como o bicho-papão. E eu gosto de desmistificar isso, de mostrar que não é, de ter alunos que gostam de matemática, que gostam de estudar matemática, eu acho bem gostoso. Então, o que me atrai é o ensinar mesmo, poder ajudar o outro
E o relacionamento, você se relaciona. Agora, o trabalho com adultos é muito gostoso. O relacionamento com as pessoas. É uma profissão que você se relaciona com muitas pessoas. E sempre naquele grupo você acha aqueles com quem você tem maior empatia. Porque assim, tudo você tem que gostar. Tem muitos momentos difíceis, tem momentos chatos, tem coisas na profissão que são muito chatas. Você ficar corrigindo, preparando, eu gosto da aula. Da aula eu gosto. Agora, corrigir, fazer relatório, entregar isso, planar, prazo para isso, prazo para aquilo, é cansativo. Mas eu acho que faz parte da profissão, como todas são cansativas. Eu nunca vi nenhum trabalho que chama trabalho, né? Mas para mim é um trabalho que é gratificante, porque você tem todo esse lado cansativo, mas você tem depois um final de ano, aqueles alunos felizes, você consegue mostrar para eles onde eles estavam no início do ano, como estão agora. Você consegue fazer, às vezes, pedir para eles uma devolutiva, né? E tem coisas que eles escrevem, assim, que são muito gratificantes. E com crianças pequenas, então, quando chega do professor, aquelas cartinhas dele, sabe? Eu não sabia isso, agora eu aprendi. É muito gostoso. Eu guardo muitas cartinhas de alunos, muitas. Tem um bolo lá em casa de material que eu recebo de alunos. E agora até de filhos de alunos da EJA. Nossa, eu espero que haja, assim, respeito com a nossa profissão, que o olhar para a escola pública, né? Porque o futuro dos professores é o futuro da escola pública. Eu não vejo diferente, porque nós somos professores, principalmente de escola pública, e a gente se constitui professor muito, muito em escola pública. Eu já trabalhei em escola particular, eu trabalho atualmente, mas eu acho que eu me constituí sujeito, porque eu fui aluna de escola pública, como professora de escola pública. Bom, o que eu gostaria para o futuro dos professores é que eles fossem mais valorizados. Claro que sou suspeito para falar isso, mas para mim é a profissão mais importante que existe. É senso comum dizer, mas eu vou repetir, que todas as profissões passam pelo professor, só que eu vejo com muita preocupação, né, o futuro da carreira, porque muitos professores estão encarando a carreira como um bico devido às condições salariais, e não deve ser assim. Então, eu espero que a carreira do professor seja mais valorizada, claro, do ponto de vista financeiro, mas também pela sociedade, né? O professor hoje ele tem sido rotulado, estigmatizado, e eu gostaria que esse processo fosse revertido. Eu acho que para ser reconhecido a gente precisa falar da prática, a gente não pode abandonar, porque se está tudo ruim, você abandona, você faz de qualquer jeito. A gente precisa continuar sendo bom professor. Eu creio que se colocar como um professor sujeito, um professor que dá boas aulas. O problema é que a gente precisa sempre dar boas aulas e às vezes as condições são tão precárias que é difícil, mas a gente precisa se associar, se juntar com colegas, participar de organização sindical para reivindicar mais as coisas, as condições de trabalho, porque quando você se mantém como dando boas aulas, e às vezes isso depende muito das ajudas dos colegas, dos gestores das escolas, a gente se torna sujeito e aí você consegue falar, olha, eu fiz isso uma vez numa greve, professor, pais, reuni um grupo de pais assim, e na época eles queriam articular o nosso trabalho, retirar a sala de leitura e articular o nosso trabalho a dar leite, a dar, né, que atualmente isso é infelizmente isso é uma prática, mas eu virei para os pais e falei, pais, eu quero que seus filhos estejam aqui porque eles gostam da aula, porque eu sou boa professora, porque eu estou bem para dar aula, e que eu estar bem passa por eu ter dinheiro para pagar um cinema, ou para eu comer bem, para eu preciso ter qualidade de vida também. E eu não quero que eles venham aqui só para ganhar um leite, para ganhar isso, para ganhar aquilo. E aí nós nos posicionamos contra um movimento que estavam aparecendo na educação de assistencialismo e em favor da qualidade de ensino. E a gente conseguiu, na época, reverter e voltar a sala de leitura que ia ser tirada dos alunos. Fazia parte desse projeto tirar a sala de leitura. E a gente conseguiu mudar isso. Quero continuar sendo professor, talvez em outros níveis de ensino, né? Atualmente sou professor de educação básica, ensino fundamental. Já fui professor de EJA, mas eu penso no futuro da aula em faculdade, né? Gostaria de ser professor de faculdade, quem sabe até mesmo num curso de formação de professores, para que eu possa compartilhar as minhas práticas exitosas com outros professores
E é isso que eu vejo. Eu me vejo na educação. Não importa exatamente a área, talvez numa coordenação pedagógica, talvez numa direção, mas na educação, que é o que eu sou apaixonado, é por isso. Acho que o professor que está iniciando, ele tem que entender que ele vai ter muitas dificuldades, mas que o importante é conseguir vencer essas dificuldades. E que esse professor, ele tem que ter como foco a sala de aula. Então, se você quer ser professor, você tem que se preocupar com o seu aluno, em dar uma boa aula. Se você aceitou ser professor da escola X com salário X, o seu aluno não tem culpa do quanto você aceitou, do que você aceitou. Você tem direito a brigar por um salário melhor com quem está te pagando, né? Mas não na sua sala de aula. Eu não acho que é você dando uma aula ruim que você vai punir os governantes, vai punir o diretor da escola, você vai punir só o aluno. Então, eu acho que a pessoa tem que ter isso em mente. O seu aluno não tem culpa do governo que a gente tem, do diretor que ele tem, da escola onde você trabalha. E você vai conseguir melhorar aí tudo isso se você formar bem o seu aluno. Então, você vai ter o seu aluno ao seu lado para lutar com você. Eu vou preparar um bom aluno, porque esse aluno vai ser o governante de amanhã. Então, se eu conseguir preparar bons alunos, boas pessoas, em conteúdo, em formação mesmo, porque a gente, assim, a escola, eu acho que o objetivo principal é a formação acadêmica, mas você fica muito tempo na escola, a criança também fica, então a formação pessoal também acontece na escola. A educação, que a gente diz, não é em casa, mas não é só. Você também educa o seu aluno de maneira informal e até com as suas atitudes. Você é o espelho para eles em muitos momentos, principalmente com criança pequena, com quem eu trabalhei muito tempo. Então, se a gente conseguir formar bem esses alunos, a gente consegue melhorar o país. Se eu vou para a minha sala de aula e falo assim, eu ganho pouco, não vou fazer nada, deixar eles brincar. Não estou com vontade de preparar a aula, que me pagam, não dá para isso, não vou. Que aluno que eu estou formando, sabe? Então, eu acho que a gente tem que pensar que se a gente é professor, a gente está ali para educar o aluno, formar alguém. Então, colocar como foco isso, a formação do meu aluno. E o resto eu brigo por minha conta com o sindicato, né? Me envolvo de outras maneiras, mas não através do meu aluno. Agora eu estou aposentada e eu estou até lidando com isso, porque tem 2 meses que eu estou aposentada. Eu quero ver como que eu ficarei sem a sala de aula dos pequenos, a sala de aula dos iniciantes. Porque eu dou aula, mas é diferente, né, na faculdade. Eu gosto muito, eu acho que é uma profissão muito interessante para a gente aprender. Principalmente, eu acho que ser professor te ajuda a aprender a ser humano, a ser melhor mãe, a ser melhor namorada, a estar na vida, porque você aprende a olhar para as pessoas, você aprende a ouvir. Eu não sei. E o interessante também é que você lida com colegas de todas as áreas, então a gente amplia o conhecimento de um jeito, de mundo, de vida, pessoas que têm pontos de vista diferentes, são pessoas de outras religiões, pessoas que são de outras áreas, que leem outros textos que você nunca imaginou que leria ou que falaria sobre aquele assunto. Eu acho que é muito interessante tudo. Eu gosto. E não é uma carreira fácil, que é uma carreira que exige um esforço intelectual, um esforço de uma predisposição para estudar, para estar se atualizando sempre. Mas eu diria que vale a pena, que ele deveria entrar na carreira e que ele deve se manter com alegria. Eu acho que o maior recado, o que a gente mais precisa na sala de aula é manter a alegria de vida, porque os conhecimentos a gente nunca sabe tudo. Eu acho que uma coisa que ele precisa saber também, que eu não soube no começo, é baixar a ansiedade de achar que você tem que dominar tudo para dar aula. A gente não domina nunca todos os conteúdos, mas a gente precisa se dispor a aprender junto com os alunos. Você estuda, às vezes, um projeto no momento em que você está trabalhando com ele. Não tem outra saída. Você não tem tempo para se preparar 2 anos antes. Parece que tem um país que é assim, né? A pessoa fica 2 anos só estudando, depois volta para a sala de aula. No Brasil não é isso. A gente vai aprendendo ali junto, do dia a dia. Bom, eu gosto muito de ser professor. O que me atrai na docência é a possibilidade de participar da formação das pessoas. Paulo Freire diria que quando nós formamos, nós somos formados também. Então eu vejo a docência como um processo de constante aprendizado.
Eu participo do processo de formação dos meus alunos e eles participam do meu processo de formação. Então, eu vou me melhorando enquanto gente. É isso que me atrai nessa função. Eu acho que a gente precisa se manter em luta. O professor precisa saber que a sua carreira é construída por nós, que a gente precisa se organizar e se manter em luta, porque a gente precisa manter as nossas conquistas. Esse é o ponto fundamental. Essas lições nos ajudam a refletir sobre o que podemos fazer para sermos aquilo que desejamos de um professor. Como podemos notar, é uma longa jornada. E trabalhar nas práticas pedagógicas é um processo importante para a sua história. Continue refletindo sobre sua identidade como professor e sobre estratégias para driblar os empecilhos que podem surgir. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Vocês estão me vendo, gente? Gente, que aí? Não foi lindo esse vídeo? Sim. Gente, eu achei espetacular. Aliás, essa disciplina, gente, não dá nem para escolher que vídeo que é melhor, né? Porque todos os vídeos são maravilhosos. Essas pessoas aí parece que elas não existem, né? Que elas são tudo no conto de fadas, que é muito bacana. Vocês perceberam que a primeira professora, a primeira coisa que ela falou foi... Ela arrasou, Pro, dessa vez ela arrasou. E é aquela lá que a gente não gostava, né? Que horror, gente. Foi mesmo. Ah, professora, a primeira impressão às vezes é a que fica, né? Mas vocês perceberam que a impressão que a gente tem é que a gente já conhece eles, que a gente fala assim, essa daí é meio esquisita, aquela lá é legal. Ah, esse moço aí quer ser professor... Sabe o que eu pensei quando o moço falou que queria ser professor universitário? Falei, eu acho que eu vou atrás desse homem para vir dar aula no nosso curso. Porque ele falou, né? Quem sabe dar aula em curso de formação. Eu já pensei ele dando aula na Anhanguera, sabe? Na Vila Mariana. Mas a primeira professora que a gente não tinha simpatizado muito, porque ela falou aquele esquema da... Apesar, gente, que ela falou aquele esquema da tarefa, né? Que se ela não conseguisse terminar o conteúdo na sala, que ela ia dar como tarefa. Depois ela falou coisas legais, mas a gente só fica lembrando dessa parte, né? Mas ela falou uma coisa legal agora, pelo menos para encerrar a disciplina, e ela puxou para aquilo que a Adna falou, né? Da questão da sensibilidade. Que não importa o que acontecer, não importa as condições que a gente tenha de ensino no Brasil, na política, que a gente não pode deixar refletir no aluno. Isso a gente tinha conversado, discutido em outras aulas, mas ela falou uma coisa tão bonita no começo, né? Eu gosto de estar com o aluno, eu gosto do convívio com o aluno, né? Eu gosto da sala de aula. Se relacionar, né, professora? Eu acho que ela até se redimiu, né, gente? Depois a gente manda a cartinha para ela e fala assim, ó, para esse negócio de tarefa aí para criança, se você não conseguir terminar a aula, né? Fica com os outros pontos de vista que é melhor. Professora, oi. A Natália mandou a resposta da pergunta no privado para a Pro. Ah, meu Deus do céu, lá no WhatsApp? É que eu liguei o WhatsApp. Quer fazer a pergunta, Adna, dela? Não, ela mandou a resposta da pergunta que a Pro fez no começo da aula. Ah, tá bom. Fala para ela que depois eu vejo. Obrigada, Natália. Maravilhosa. Tá sem como falar no microfone, mas arrasou. É multiconectada. É aqui no Microsoft Teams, no WhatsApp. É só o povo, se virando nos 30 aí no computador, no celular. Gente, então esse primeiro vídeo foi muito bonito, falou muitas coisas legais. A professora Marli, que é a pedagoga... Opa! Deu uma travadinha, né, gente? A professora Marli, que é a pedagoga, né, dando show de bola sempre, falando coisas incríveis, inclusive, como que fala? Tentando conscientizar os pais, né, daquilo que a gente já tinha discutido em aulas anteriores, de que o professor precisa estar bem para ele poder dar uma boa aula, para os alunos poderem, né, aprender. Então, o professor não é uma máquina de dar aula, o professor não liga o botão e sai dando aula, né? Então, ele tem que investir na sua formação pessoal, artística, para ele estar bem, né? Para a questão da formação profissional dele dar certo. Então, achei também ela muito, muito interessante. E ela fala, né?
qual que é o futuro do professor? Sempre ser bom professor. Tentar ser bom professor, o melhor professor. Diga ele, Carla, que você tá abrindo e fechando, que eu não tô deixando você falar, que eu tô vendo. Não, realmente, professora, ela sempre teclando, né? Ela sempre nessa tecla, né? Em relação que a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando, procurando melhorar, né? Isso, e assim, gente, a profissão de professor não pode ser considerada assim, coitadinho do professor, o professor ganha mal, o professor, as escolas públicas são ruins. Não, né? Porque se você passar para o coitadismo, você acaba deixando a profissão com uma cara mais ruim ainda, né? Com uma impressão mais ruim ainda. Então a professora fala assim, não, a gente tem que sim, né? Ter um dinheiro para ir no cinema, para comprar um livro, para investir na nossa formação, porque o professor estando bem é meio caminho andado para ele poder dar uma aula bem. Porque se o professor tem uma formação sólida, se o professor, né, tem um tempo de planejamento, consegue gerir seu tempo, ele estando bem, tendo a formação, tendo a gestão de tempo em dia, ele vai ser um bom professor. Então, ela sempre está batendo nessa tecla. Ela falou uma coisa muito importante ali, né, gente? Eu já tinha anotado, estava na ponta da minha língua, e ela acabou falando a palavra-chave. Ser professor não é ser assistencialista. A gente não pode confundir a nossa profissão, a nossa prática pedagógica com assistencialismo, e nem a escola. Porque, assim, é claro que a gente sabe que muitos alunos vão para a escola por causa da merenda, né? Porque ganha os materiais, porque a mãe e o pai está trabalhando e as crianças têm que ir para a escola, porque não teria aonde ficar. Tá vazando muito o meu cachorro latindo, gente, para vocês? Porque tá insano lá no quarto, porque ele fica querendo morder o bolso da elétrica aqui, o Wagner. Tchau, Wagner. Quando você fechar a porta, eu vou soltar a fera, o Panqueca, o Pitbull. Ai, gente, que absurdo, que vergonha. Tem que trancar o Panqueca no quarto, senão ele morde o moço. Porque ele acha que o moço vai me matar. Mas vamos voltar, gente. Então, assim, ser professor não é ser assistencialista. Nem no caso de passar a mão na cabeça do aluno. Deixa eu soltar o Panqueca, gente. Nem passar a mão na cabeça de aluno. E nem, gente, escola ser um lugar que você vai porque não tem aonde ir, entendeu? Então, assim, é claro que é importante que o governo tenha um programa para os alunos, né, da escola para ganhar um leite, para ganhar uma cesta básica. Mas daí você tirar uma sala de leitura para poder armazenar os leites, não, né? Aí já é confundir o assistencialismo com a questão da educação. Então, se a educação já é tão sucateada, né, já é tão, assim, deixada para trás, ainda você tirar a coisa dela que tá ruim, né, e ainda tirar, então acho que não é também o caminho. E é engraçado, né, porque quando você encampa uma luta dessa, de que a gente precisa mais da sala de leitura para fazer bons leitores, bons cidadãos, boas pessoas, que é mais importante do que o leite, que é urgente, né, gente, que é a fome, que é o problema do alimento que eles não têm. Imagina convencer os pais que uma sala de leitura é mais importante que uma sala para armazenar o leite, que eles tanto precisam agora, né? Então, os professores foram ali corajosos de encampar aí essa luta, né? Então, em primeiro lugar, gente, para qualquer professor, tem que vir a qualidade na educação, né? Qualidade da sua aula, qualidade dos seus procedimentos didáticos, qualidade para com o seu aluno. E depois as coisas, né, adjacentes. E sempre, como a professora Marli fala, estar bem. E aquele professor que é tão simpático também, né, que quer ser professor universitário, ele falou que a gente precisa, que o Brasil, né, gente, uma coisa mais da macroestrutura, que o Brasil precisa ter mais respeito pelo professor. Gente, vocês já pararam para pensar que a profissão de professor pode acabar? Alguém já parou para pensar nisso? Que daqui uns anos, 10 anos, 15 anos, pode ser que a gente não tenha mais jovens interessados em fazer faculdade para ser professor? Porque, gente, pedagogia ainda tem um pouco de gente que quer fazer, né? Embora a gente não tenha mais curso de manhã de pedagogia, porque não tem aluno para entrar, né? Nas outras faculdades já está também acabando alguns períodos. Então, assim, restou turma da noite e nem lota mais,
porque por essa questão da profissão, né, ser um pouco aí discriminada, ser um pouco vista com maus olhos, professor não recebe bem, professor vive cansado, professor é uma profissão no Brasil muito árdua, né, que tem que vencer muitos obstáculos, né, que não tem respeito, aliás, eu só acho que é importante, mas não tem respeito, né, salarial. E vocês sabiam que hoje em dia, no Brasil, que quase não tem mais professor de geografia, de história, de língua portuguesa, porque os jovens, você acha que um jovem da atualidade, a gente vai falar assim, meu sonho é ser professor? Sendo que ele ouve, que ganha mal, que trabalha muito, que professor que o aluno, né, como que fala? Bate, que isso, que aquilo. Então, assim, a gente tem que parar para pensar nisso também, que se o professor no Brasil não for, né, não tiver essa retomada de ser respeitado, daqui a pouco você não vai mais ser professor. Tanto que tem gente dando aula de geografia, história, português, sem ter formação, artes, porque ninguém quer fazer mais faculdade, tá, gente? Licenciatura. Eles querem fazer outras faculdades. Por causa, realmente, do salário, desses rótulos, né? Professor sofredor, professor vive cansado, professor isso, professor aquilo, professor mal-humorado, professor não tem tempo. Então, as pessoas... Você acha que as pessoas vão querer ser professor? Alguém já tinha parado para pensar nisso? Gente, eu já falei muito, eu quero que vocês falem de outras coisas que falou do vídeo. Não precisa ser inédito, pode repetir alguma coisa do vídeo que te marcou, que você achou importante. Queria que vocês me ajudassem aí a retomar algumas coisas do vídeo. Gente, Nayara, Ingrid, Bárbara, que chegaram depois do vídeo, eu vou até pedir se a Eli Carla, a Adna e a Maria, se a gente pode passar de novo, porque eu acho que dá tempo e que é importante vocês verem, vocês são ótimas alunas, deve ter acontecido alguma coisinha aí para vocês chegarem atrasados. Meninas, outras, vocês acham interessante a gente passar de novo por causa delas? Porque, gente, se eu falar para elas assim, assiste depois você vê a gravação, é difícil arranjar tempo, né? Ainda mais agora no final do semestre. Tem algum problema se a gente passar de novo esse videozinho? Não, prof. Claro, professora, pode Eu acho que é sempre bom rever, né, gente? Porque quando a gente revê, a gente sempre percebe. Não sei se vocês percebem, você é igual a mim. Você percebe que quando você revê um filme, reescuta uma música, ou revê esses videozinhos, você acaba... Nossa, daí eu não tinha reparado. Olha o que ele falou, nem vi na primeira vez. Então, eu vou passar de novo para as meninas aí, que são ótimas alunas, que chegaram um pouquinho depois, perderam o vídeo, poder assistir, tá? Até porque, obrigada, né, Carla? Imagina, até porque, né, Carla? Acho que agora elas vão tirar aquela impressão daquela professora lá. Ai, gente, tadinha da professora. Ela tá até mais bonita hoje, gente. Horror, né? Olha, professora, ela também falou uma coisa que quando as meninas conseguirem ver o vídeo, aí eu comento, tá bom? Tá joia. Vou aguardar. Então, eu vou pôr o vídeo de novo, gente, que até eu quero rever. Eu já vi umas 3 vezes antes de passar na aula, mas eu quero rever também com vocês. Vamos lá. Gente, eu vou tirar o meu vídeo e o meu microfone para não interferir na qualidade que chega para vocês, tá? Porque se fica ligado a minha câmera e o meu microfone, fica tudo mais lento no computador. Se eu tiro a câmera, aí vai mais tranquila na internet, tá? Que minha internet não é assim tão boa também. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver. Pronto, apareceu para vocês. Não é o vídeo 1. É esse vídeo aqui. Cadê? Opa! É esse vídeo aqui. Então, vamos lá, meninas. Que bom que as meninas concordaram aí para a gente ver de novo. Daqui a pouquinho eu volto. Olá! Muitas coisas nós já aprendemos sobre a identidade de um professor. Você consegue imaginar como irá lidar com os alunos, com suas famílias e sua agenda? Agora, o desafio é encontrar a sua forma de se posicionar perante os problemas mencionados. E a questão é, o que você espera dos professores no futuro? Pause o vídeo e pense. Depois, volte para ouvir os professores convidados, parceiros bastante experientes nessa jornada. Já nos veremos de novo.
Inicialmente me atraía muito o relacionamento com o aluno. Ainda me atrai. Eu acho que essa coisa de você se relacionar com pessoas é bastante importante. Mas eu gosto também de ensinar, eu gosto da aula. Eu sempre gostei muito de matemática e agora eu trabalho mais com a minha área. E assim, eu gosto de mostrar para meus alunos que matemática é uma coisa gostosa, que é uma matéria que durante muito tempo foi tida como o bicho-papão. E eu gosto de desmistificar isso, de mostrar que não é, de ter alunos que gostam de matemática, que gostam de estudar matemática, eu acho bem gostoso. Então, o que me atrai é o ensinar mesmo, poder ajudar o outro e o relacionamento, você se relacionar. Agora, eu trabalho com adultos, é muito gostoso, o relacionamento com as pessoas. É uma profissão que você se relaciona com muitas pessoas. E sempre naquele grupo você acha aqueles com quem você tem maior empatia. Porque, assim, tudo você tem que gostar. Tem muitos momentos difíceis, tem momentos chatos, tem coisas na profissão que são muito chatas. Você ficar corrigindo, preparando, eu gosto da aula. Da aula eu gosto. Agora, corrigir, fazer relatório, entregar isso, plano, prazo para isso, prazo para aquilo, é cansativo. Mas eu acho que faz parte da profissão, como todas são cansativas. Eu nunca vi nenhum trabalho que se chama trabalho, né? Mas para mim é um trabalho que é gratificante. Porque você tem todo esse lado cansativo, mas você tem depois no final de ano, aqueles alunos felizes, você consegue mostrar para eles onde eles estavam no início do ano, como eles estão agora. Você consegue fazer, às vezes, pedir para eles uma devolutiva, né? E tem coisas que eles escrevem, assim, que são muito gratificantes. E com crianças pequenas, então, quando chega do professor, aquelas cartinhas dele, sabe? Eu não sabia isso, agora eu aprendi. É muito gostoso. Eu guardo muitas cartinhas de alunos, muitas. Tem um bolo lá em casa de material que eu recebo de alunos. E agora até de filhos de alunos da EJA. Nossa, eu espero que haja, assim, respeito com a nossa profissão, que o olhar para a escola pública, né? Porque o futuro dos professores é o futuro da escola pública. Eu não vejo diferente, porque nós somos professores, principalmente de escola pública, e a gente se constitui professor muito, muito em escola pública. Eu já trabalhei em escola particular, eu trabalho atualmente, mas eu acho que eu me constituí sujeito, porque eu fui aluno de escola pública, como professora de escola pública. Bom, o que eu gostaria para o futuro dos professores é que eles fossem mais valorizados. Claro que sou suspeito para falar isso, mas para mim é a profissão mais importante que existe. É senso comum dizer, mas eu vou repetir, que todas as profissões passam pelo professor, só que eu vejo com muita preocupação, né, o futuro da carreira, porque muitos professores estão encarando a carreira como um bico devido às condições salariais, e não deve ser assim. Então, eu espero que a carreira do professor seja mais valorizada, claro, do ponto de vista financeiro, mas também pela sociedade, né? O professor hoje ele tem sido rotulado, estigmatizado, e eu gostaria que esse processo fosse revertido. Eu acho que para ser reconhecido a gente precisa falar da prática, a gente não pode abandonar, porque está tudo ruim, você abandona, você faz de qualquer jeito, a gente precisa continuar sendo bom professor. Eu creio que se colocar como um professor sujeito, um professor que dá boas aulas. O problema é que a gente precisa sempre dar boas aulas e às vezes as condições são tão precárias que é difícil, mas a gente precisa se associar, se juntar com colegas, participar de organização sindical para reivindicar mais as coisas, as condições de trabalho, porque quando você se mantém como dando boas aulas, e às vezes isso depende muito das ajudas dos colegas, dos gestores das escolas, a gente se torna sujeito e aí você consegue falar, olha, eu fiz isso uma vez numa greve, professor, pais, eu reuni um grupo de pais assim, e na época eles queriam articular o nosso trabalho, retirar a sala de leitura e articular o nosso trabalho a dar leite, a dar, né, que atualmente isso é infelizmente isso é uma prática, mas eu virei para os pais e falei, pais, eu quero que seus filhos estejam aqui porque eles gostam da aula, porque eu sou boa professora, porque eu estou bem para dar aula. E eu estar bem passa por eu ter dinheiro para pagar um cinema, ou para eu comer bem, para eu preciso ter qualidade de vida também. E eu não quero que eles venham aqui só para ganhar um leite, para ganhar isso, para ganhar aquilo. E aí nós nos posicionamos contra um movimento que estavam aparecendo na educação de
de assistencialismo e em favor da qualidade de ensino. E a gente conseguiu, na época, reverter e voltar a sala de leitura que ia ser tirada dos alunos. Fazia parte desse projeto tirar a sala de leitura. E a gente conseguiu mudar isso. Gente, travou ou é impressão minha? Gente. Agora travou. Tá travado. Deu uma travada, não deu? Mas dava para voltar. Tá travado. Total agora. Agora tá travado porque eu pus no pause, gente. Então foi agora. Não, eu pus no pause agora para falar com vocês, tá? O professor de geografia aí na tela. Mas a parte da professora pedagoga deu uma picada, não deu? Não, deu para ouvir. Então tá bom. Se deu para ouvir, tá ótimo. Tá? Deixa eu aprovar da Yane aqui. Então, vou voltar aqui, tá? Já volto. Já retorno. Quero continuar sendo professor, talvez em outros níveis de ensino, né? Atualmente sou professor de educação básica, ensino fundamental. Já fui professor de igreja, mas eu penso no futuro dar aula em faculdade, né? Gostaria de ser professor de faculdade, quem sabe até mesmo num curso de formação de professores, para que eu possa compartilhar as minhas práticas exitosas com outros professores. E é isso que eu vejo. Eu me vejo na educação. Não importa exatamente a área, talvez numa coordenação pedagógica, talvez numa direção, mas na educação, que é o que eu sou apaixonado, é por isso. Acho que o professor que está iniciando, ele tem que entender que ele vai ter muitas dificuldades, mas que o importante é conseguir vencer essas dificuldades. E que esse professor, ele tem... Gente, eu vou tirar o compartilhamento e vou colocar de novo, tá? Porque eu tô achando que tá muito picado. Então, eu vou tentar colocar de novo para vocês não ficarem com prejuízo aí no vídeo. Tá joia? Ninguém merece. Tem que ter como foco a sala de aula. Então, se você quer ser professor, você tem que se preocupar com o seu aluno, em dar uma boa aula. Se você aceitou ser professor da escola X com o salário X, o seu aluno não tem culpa do quanto você aceitou, do que você aceitou. Você tem direito a brigar por um salário melhor com quem está te pagando, né? Mas não na sua sala de aula. Eu não acho que é você dando uma aula ruim que você vai punir os governantes, vai punir o diretor da escola, você vai punir só o aluno. Então, eu acho que o professor tem que ter isso em mente. O seu aluno não tem culpa do governo que a gente tem, do diretor que ele tem, da escola onde você trabalha. E você vai conseguir melhorar aí tudo isso se você formar bem o seu aluno. Porque você vai ter o seu aluno ao seu lado, para lutar com você. Eu vou preparar um bom aluno, porque esse aluno vai ser o governante de amanhã. Então, se eu conseguir preparar bons alunos, boas pessoas, em conteúdo, em formação mesmo, porque a gente... Assim, a escola, eu acho que o objetivo principal é a formação acadêmica, mas você fica muito tempo na escola, a criança também fica. Então, a formação pessoal também acontece na escola. A educação, que a gente diz, não é em casa, mas não é só. Você também educa o seu aluno de maneira informal e até com as suas atitudes. Você é o espelho para eles em muitos momentos, principalmente com criança pequena, com quem eu trabalhei muito tempo. Então, se a gente conseguir formar bem esses alunos, a gente consegue melhorar o país. Agora, se eu vou para a minha sala de aula e falo assim, eu ganho pouco, não vou fazer nada, deixa eles brincar. Não estou com vontade de preparar a aula, não me paga, não dá para isso, não vou. Que aluno que eu estou formando, sabe? Então, eu acho que a gente tem que pensar que se a gente é professor, a gente está ali para educar o aluno, formar alguém. Então, colocar como foco isso, a formação do meu aluno. E o resto eu brigo por minha conta com o sindicato, né? Me envolvo de outras maneiras, mas não através do meu aluno. Agora eu estou aposentada, eu estou até lidando com isso, porque tem 2 meses que eu estou aposentada. Eu quero ver como que eu ficarei sem a sala de aula dos pequenos, a sala de aula dos iniciantes. Porque eu dou aula, mas é diferente, né? Na
na faculdade. Eu gosto muito, eu acho que é uma profissão muito interessante para a gente aprender. Principalmente, eu acho que ser professor te ajuda a aprender a ser ser humano, a ser melhor mãe, a ser melhor namorada, a estar na vida, porque você aprende a olhar para as pessoas, você aprende a ouvir. Eu não sei. E o interessante também é que você lida com colegas de todas as áreas, então a gente amplia o conhecimento de um jeito, de mundo, de vida, pessoas que têm pontos de vista diferentes, são pessoas de outras religiões, pessoas que são de outras áreas, que leem outros textos que você nunca imaginou que leria ou que falaria sobre aquele assunto. Eu acho que é muito interessante tudo. Eu gosto. E não é uma carreira fácil, que é uma carreira que exige um esforço intelectual, um esforço de uma predisposição para estudar, para estar se atualizando sempre. Mas eu diria que vale a pena, que ele deveria entrar na carreira e que ele deve se manter com alegria. Eu acho que o maior recado, o que a gente mais precisa na sala de aula é manter a alegria de vida, porque os conhecimentos a gente nunca sabe tudo. Eu acho que uma coisa que ele precisa saber também, que eu não soube no começo, é baixar a ansiedade de achar que você tem que dominar tudo para dar aula. A gente não domina nunca todos os conteúdos, mas a gente precisa se dispor a aprender junto com os alunos. Você estuda, às vezes, um projeto no momento em que você está trabalhando com ele, não tem outra saída. Você não tem tempo para se preparar 2 anos antes. Parece que tem um país que é assim, né? A pessoa fica 2 anos só estudando, depois volta para a sala de aula. No Brasil não é isso. A gente vai aprendendo ali junto, do dia a dia. Bom, eu gosto muito de ser professor. O que me atrai na docência é a possibilidade de participar da formação das pessoas. Paulo Freire diria que quando nós formamos, nós somos formados também. Então eu vejo a docência como um processo de constante aprendizado. Eu participo do processo de formação dos meus alunos e eles participam do meu processo de formação. Então eu vou me melhorando enquanto gente. É isso que me atrai nessa função. Eu acho que a gente precisa se manter em luta. O professor precisa saber que a sua carreira é construída por nós, que a gente precisa se organizar e se manter em luta, porque a gente precisa manter as nossas conquistas. Esse é o ponto fundamental. Essas lições nos ajudam a refletir sobre o que podemos fazer para sermos aquilo que desejamos de um professor. Como podemos notar, é uma longa jornada. E trabalhar nas práticas pedagógicas é um processo importante para a sua história. Continue refletindo sobre sua identidade como professor e sobre estratégias para driblar os empecilhos que podem surgir. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Ai, gente, muito bonito esse vídeo, né? Ingrid, eu vi que você caiu, tadinha, e voltou, né, na conexão, mas depois tem no Ava lá, tá? Aí você assiste lá depois também, quantas vezes vocês quiserem. Aliás, para todo mundo, tá, gente? Não só para Ingrid. Quem quiser assistir de novo, né, ver o que esses professores falaram, quiser mostrar para alguém, né? Esse vídeo tá no ambiente virtual de aprendizagem, tá na parte lá do curso da unidade 4, mais especificamente na pré-aula, ali na videoaula que chama Situação Problema, tá? Então, vamos lá. Eu anotei mais alguns pontos aqui que eu acho importante a gente falar hoje, mas eu gostaria também que vocês falassem, tá? Então, eu vou falar um pouquinho enquanto vocês, enquanto vocês se preparam aí para falar, tá? Gente, uma coisa que a gente não tinha falado, mesmo tendo visto, né, pela segunda vez agora o vídeo, a gente não falou da primeira vez que a gente estava conversando, foi aquela professora falando das cartinhas, né, gente? Façam essa prática com os alunos de vocês, quando vocês forem professoras. De todo final do ano, eles escreverem uma cartinha, assim, o que eles aprenderam naquele ano. Porque, assim, além deles falarem do que eles aprenderam, eles vão dar um feedback para vocês de como que foi o relacionamento com o professor, de como que foi, né, com os alunos, não só de como foi o aprendizado. E realmente, gente, receber cartinha de aluno é uma das coisas mais maravilhosas e mais gratificantes que você tem
enquanto professor, tá? E eu não tô falando só de aluno criança, não, tá, gente? Porque durante muito tempo que eu dei aula na faculdade, quando tinha prova presencial escrita, eu ia corrigir a prova, aí no final estava escrito: professora, suas aulas foram maravilhosas, eu me espelho muito em você, obrigada por tudo. Gente, você lê essas coisas dos seus alunos, não tem preço. Por qualquer dificuldade que você passa, por qualquer salário que você tenha, você fala: olha, é por eles, né? É para eles e é por eles que você faz qualquer coisa. Porque independente, até no nível superior, às vezes, né? Eu converso muito com a professora Márcia Polacchini, nós somos amigas, além de colegas de profissão, e a gente fala: meu, não vai dar tempo de fazer isso, não sou obrigada a fazer isso, e a gente olha uma para a cara da outra e fala assim: mas a gente vai fazer pelos alunos. Porque a instrução pode estar errada, qualquer coisa pode estar errada, mas a gente vai fazer pelos alunos, sabe? Porque realmente o que a gente faz é por vocês, não é para ter reconhecimento, não é pelo salário, é em prol da formação de vocês. Então, quando vocês forem professores, os alunos provavelmente vão escrever espontaneamente as cartinhas, mas também façam o hábito deles se autoavaliarem no final do semestre. Olha, escreve aí numa folhinha do caderno o que vocês aprenderam esse ano, né? O que vocês mais gostaram esse ano, o que vocês não gostaram desse ano, que vocês vão ver que é muito bacana a gente pegar do aluno não só, né, uma avaliação de prova, uma avaliação de conteúdo, mas do geral ali na escola, tá? Ou tem aquele professor que também disse aquela frase clichê, né, que a gente não tinha comentado, mas o professor e a profissão dos professores, né? Não adianta que sem professor não tem médico, não tem engenheiro, não tem bancário, não tem isso, não tem aquilo, porque as pessoas têm que aprender, né, para se dedicar a fazer algo aí na vida deles. Outra coisa importante, gente, que eu queria salientar, que depois vocês podem repetir, não tem problema, tá, gente? É a questão de a carreira de professor tá se tornando um bico, gente. Que tristeza, dá até uma palpitação no coração. Por que um bico, professora? Porque o professor dá aula, mas ele tem que ter outro emprego, por exemplo, para se manter, porque o salário de professor é muito ruim. Então, o dar aula, o ser professor, acaba quase que virando um bico para ele, né? Porque ele tem que complementar, às vezes, a renda familiar com outro emprego. E outra coisa também importante que eu anotei, gente, é que é uma realidade no dia a dia, a profissão de professor encarada por alguns profissionais da nova geração como algo passageiro. Eu vou me formar em pedagogia e vou dar aula até quando eu conseguir algo melhor. Gente, então tem gente que pensa assim: eu não vou ser professor por muito tempo, é só no começo, assim, quando eu for mais jovem, depois eu vou fazer outra faculdade, fazer outra coisa, né? Então, assim, é muito triste você ouvir alguém falando isso, né? Que a profissão de professor, para ele, é algo passageiro, é um trampolim para depois ter um salário melhor, uma outra profissão. Gente, eu não vou falar, então, as outras coisas que eu anotei agora, porque eu queria ver se vocês querem falar, salientar alguma coisa que você achou bacana do vídeo, salientar algo que você achou interessante do vídeo, senão eu falo tudo, vocês não falam nada, né? Fica que nem o Frenê lá. Vamos lá, quem quer comentar mais alguma coisa do vídeo que eu não falei daquela outra vez que a gente assistiu e nem falei agora porque eu parei de falar? Então, professora, eu ia falar sobre as cartinhas dela também, né? Ela falando que gosta de se relacionar, né? Que tem que se relacionar, né? E que o que ela gosta mesmo é de ensinar. Que o chato para ela, né? É a parte de ter que fazer relatório. Avaliação, essa parte aí é a parte que ela... professor é dar aula. Então, aí é onde ela fala que o gostoso dela mesmo é o ensinar. Tá ali com as crianças, tudo. E eu achei muito bonito essa parte dela das cartinhas também. Eu achei que ela ia chorar até. A gente percebe, né, que em alguns momentos a Marli também e ela também, de que eles se emocionam, né, gente, falando da profissão. Que bonito, né? Eles ainda conseguirem se emocionar e não terem ainda sido contaminados, né, pela questão mais ruim, pela parte
negativa, de tal um professor rancoroso, né, um professor reclamão, rabugento, como a gente conversou aqui em outros momentos, de eles conseguirem ainda, mesmo com dificuldades, conseguir relatar coisas, né, da profissão deles e se emocionar em relação a isso, né? Mesmo aquela professora que já se aposentou, que é a Marli, que, né, a gente pegou mais uma afeição por ela, que eu acho ela bem bacana, que se aposentou agora e falou emocionada ali, não sei como que eu vou ficar sem dar aula para criança, porque ela está dando aula, né, na faculdade. E ela se emociona ali mesmo, literalmente, né, que ela vai sentir muita falta. Então, ver professores que não perderam, né, essa alegria, essa emoção por ser professores é muito bacana. Quem mais, gente, quer falar, que eu não quero ficar falando, só depois de vocês. Professora? Oi, Adna. Ela escreveu para eu ler aqui na aula. Ótimo. A Natália. Vou ler, tá? Pode ler. Acho que os professores têm que mostrar para os alunos o melhor lado da profissão, porque só reclamar realmente vai chegar uma hora que não vai existir mais, né, essa profissão, então tem que valorizar, acho que é isso que ela quis dizer. Isso, eu acho que também essa questão de não contaminar o aluno, né, com a sua indignação, com a sua insatisfação, com o seu mau humor. Porque como já foi falado nesse vídeo e anteriormente, os alunos não têm nada a ver com isso e os alunos não podem sofrer em consequência disso, tá? Uma coisa que a gente aprende muito, gente, quando a gente é professor, é respirar fundo, né, e ter, assim, um senso coletivo, porque assim, nós somos humanos. Então, assim, eu passei por uma situação no começo desse ano com uma turma da outra faculdade que eu comecei a passar uma ou outra coisa gravada para eles e eles falar com a coordenadora. Tipo, gente, oi, né? Na quinta-feira passada, eu levantei e estava sem conseguir acessar a internet, estava com problema na internet da faculdade, sabe? No sistema da faculdade, e eu falei assim para eles, gente, eu não quero que vocês percam a aula, que vocês tenham acordado cedo, né, e percam a aula. Eu vou passar uma aula que eu dei para uma turma de terça-feira, que é a mesma coisa que eu falaria para vocês. Eu vou ficar aqui no chat, eu estava sem microfone e sem som. O meu computador tinha quebrado, tinha caído no chão, eu estava com um computador velho que não tinha câmera, sabe? E eu não queria deixar sem aula de jeito nenhum, tinha acordado cedo. Vocês acreditam que algumas alunas que não acordaram cedo, que chegaram atrasadas, que viram que era uma gravação, foram reclamar com a coordenadora? Eu falei, gente, eu acho que eu vou ser demitida. E aí as outras meninas ficaram indignadas, falaram que absurdo as meninas irem reclamar com a coordenadora, sendo que elas nem ouviram a sua explicação, né? E a aula foi ótima, excelente. E sabe quando você fica assim, muito chateada com a turma? Mas daí eu pensei assim, ó, Cláudia, respira, porque foram 2 alunas que fizeram isso, e as outras 28 alunas da turma não tem nada a ver com isso. Então, muitas vezes acontece do professor querer ferrar a turma, querer fazer uma prova mais difícil, querer tacar trabalho em todo mundo para o quê? Castigar. Aí eu parei, né? Se eu tivesse no começo da carreira, era capaz de eu fazer isso, gente. Falei, agora eu vou ferrar esse pessoal, agora não sei o quê, porque, olha, foi muito injusto o que elas fizeram, gente. Muito, muito injusto mesmo. A coordenadora me ligou falando, o que está acontecendo? Por que você está dando aula gravada? Eu já não falei para você que não era para dar aula gravada? Daí eu expliquei, olha, meu computador caiu no chão, foi para assistência técnica, não voltou, eu tô com um computador velho, tô sem câmera e tal. Ela, porque ela não sabia, porque as meninas tinham falado. Mas, bom, enfim, tirando essa história toda, o que a gente está discutindo aqui é o seguinte, por mais problemas que o professor tenha, por mais que ele, né, não gostou de alguma coisa que a turma fez com ele não pode descontar na turma, né, as coisas negativas. Ele tem que aspirar fundo e tentar ser o melhor professor, mesmo que tenha acontecido, né, várias coisas aí no percurso, gente. É uma obrigação ética, né, é uma obrigação profissional, é uma obrigação humana a gente fazer isso, né? Não contaminar o nosso aluno com essas questões e não querer, tipo, se vingar da turma por causa de um aluno ou outro, tem acontecido algo. Então, a colocação aí foi primorosa nesse sentido. Quem mais quer falar?
Ai, gente, vocês não falam? Eu fico querendo falar. Oi, Bárbara. professora. Eu Então, fico aqui assim, ó. tocar num ponto que é bem interessante, né? Falar da carreira do professor. Eu lembro, isso na década de 90, quando eu estudava, né, e tudo, que eu já tinha um professor que ele tinha a carreira dele como professor como bico. Ele era taxista. Ele ia trabalhar como professor de manhã, que era o horário que eu estudava, saía da escola, de primeiro grau, ele dava história, né? Ia para o bico dele de taxista. À tarde ele ia trabalhar como professor numa outra escola, dando aula de história também. E depois ele voltava à noite trabalhando como taxista para complementar a renda dele. E isso na década de 90, então a gente já sabia, né? O quanto a gente era desvalorizado, assim, sabe? Muito desvalorizado. Eu lembro lembro dos meus professores. Tá melhorando, não, viu? Tá piorando. Tá bastante ruim, assim. A gente vê no nosso curso bastante a questão da nossa qualificação, nossa preparação para estar no mercado, principalmente para estar oferecendo para os alunos, né? Um ensino de qualidade, para poder chegar na sala de aula e inspirar mesmo eles. Olha, eu estou aqui como professora, mas eu fiz isso, fiz pós, né? Para instigar, porque isso acaba atraindo os alunos para essa realidade, né? Assim, não digo que eles vão querer ser professores também, porque eu acho bastante difícil. E aquilo lá, que nem a professora fala, professora é profissão de fé, né? Assim, é uma escolha, é uma profissão de fé que você faz, entendeu? Assim, vai dar vontade de desistir? Vai dar bastante vontade de desistir, por conta do salário, dos seus sonhos, das suas vontades, mas aquilo, a partir do momento que você se coloca à disposição de uma das pessoas, né, que é o caso da gente, dos nossos alunos, a gente tem que pensar o quanto nós somos necessários para eles e o quanto eles são necessários também, né? E aquele momento é deles, não é nosso, né? Então a gente tem que investir neles, né? Né? Tem que admitir que o momento é deles ali, que você tá ali para ajudá-los, não que o momento é seu. Isso, você já passou por aquilo. Se você não tivesse tido alguém que fizesse por você, eu tenho um professor de ciência, professora que me marcou na minha infância, que trabalhava em vários empregos para ter renda, assim, né? Eu lembro de coisas de história que ele me ensinou que eu não me esqueci até hoje, né? Assim, né? Tem outras professoras também que me inspiram até hoje, entendeu? Tive uma professora de matemática que eu era uma aluna péssima de matemática, sou ainda, entendeu? E ela me inspirava bastante, a professora Paula, né? Assim, ela inspirava todo mundo, na verdade, né? Assim, porque ela era bem diferenciada, chegava na classe, na sala de aula, só por ser uma escola pública, né? Assim, ela era a única professora que chegava na escola com carrão, né? Na época, aquele Monza SL que saiu, sabe? Maravilhoso, vinho, né? Era a única que tinha aquele carro. Os outros professores eram. E até a diretora era Fusca, né? Na Escola Municipal Oswaldo Quirino. Sim. E a gente já olhava para ela de uma forma diferente. As roupas eram diferentes, mas ela era professora de matemática, ela gostava de dar aula de matemática para a gente também. Né? E aí a gente os alunos acabaram se interessando por ela, falou assim, eu amo dar aula, sou professora, entendeu? Ah, mas a senhora tem dinheiro, como é que a senhora tem dinheiro sendo professora? Eu falei assim, meu marido é engenheiro, pronto. Vamos acabar com a curiosidade. Então, como ele é engenheiro, eu me casei bem, deu certo, eu vou ser o que eu quero ser, eu sou professora e estou aqui para ser a melhor, e de fato ela era a melhor. Na sala de aula, a gente, tanto é que ela me marcou, eu tive isso na minha infância, hoje eu tenho 42 anos, ainda lembro muito bem dela, e faz muito bem isso. Então, é isso, professora, essa questão da desvalorização do professor é uma coisa que eu vejo desde a minha infância, entendeu? Mas é uma questão... Não é algo, algo de agora, não, gente, é de muito tempo. E os professores estão na luta, gente, para melhorar, né, para ser mais valorizados, e não conseguem, gente. Para vocês terem uma ideia, né? Deixa eu falar só um pouquinho do taxista, depois eu falo do salário do professor. Você acha que se aquele taxista, né, que dava de manhã, depois ia fazer corrida de táxi, dava aula à tarde, depois ia fazer corrida de táxi, se ele começasse a ganhar mais fazendo corrida de táxi, ele ia largar a profissão de professor, provavelmente. Porque uma coisa que a gente precisa antes de qualquer coisa no mundo, gente, é comer, vestir e morar. E isso né, para produzir a nossa vida, tem que vestir, morar e comer, né? São as necessidades básicas do ser humano, tá?
E essa questão da valorização do professor, gente, é uma coisa muito séria no Brasil, muito séria. Não adianta no dia do professor falar, ai, professor é importante, professor é a profissão dos professores, profissão das profissões, ai, professor é profissão de fé. Se não pagar direito, gente, porque assim, eu vou contar para vocês uma experiência que tem agora, né? Por exemplo, antes professor universitário era uma coisa assim, eu vou ser professor universitário, porque além do status, né? Sou professor universitário, ganhava melhor mesmo, tá? Então, assim, uma das possibilidades de um professor ganhar um pouquinho mais era ir dar aula na universidade, mas daí, para isso, ele tinha que investir em especialização, em mestrado, né? Em doutorado, ou fazer numa instituição pública, ou pagar para fazer, que já era mais difícil, tá? Mas, antigamente, gente, tinha professor que ganhava R$90 a hora-aula, R$20 a hora-aula, né? No R$80 a hora-aula. Você fala, poxa, é uma hora-aula boa, legal, bastante, bacana. Hoje, gente, tá? Não vou citar nomes, mas tem faculdade que tá mandando embora os professores que ganham R$60 a hora-aula. Eu sempre acho que eu vou ser mandada embora de uma outra instituição que eu trabalho, porque eu ganho R$60 a hora-aula. E eles estão contratando o professor, mestrado ou até doutorado por 23, gente. R$23 a hora-aula. R$27 a hora-aula, né? A Márcia, por exemplo, Polacchini, na outra faculdade lá, eu ganho R$50 a hora-aula, porque eu fui contratada 10 anos atrás. Ela foi contratada 7 anos atrás, ela é doutora, eu sou mestre. Ela ganha menos que eu a hora-aula. Tem sentido? Casa? Tem nexo? Então, as faculdades particulares, né, muitas, para sobreviver, acabam sucateando mesmo o professor. Tipo, um professor universitário ganhar R$25 a hora-aula, gente, olha, desculpa, é menos... Não quero desvalorizar nenhuma profissão, mas, assim, é muito vexatório, é muito humilhante. É humilhante o que o professor tem que trabalhar tanto para ter, tipo, um salário de nada. Nada. Então, se o professor... Você fala assim, ele é professor universitário, ele é rico. Gente, se ele der 6 aulas por semana, 9 aulas por semana, ele ganha um salário mínimo, R$1.000. R$1.000. Então, assim, né? Você vê que o nível de desvalorização é em todos os níveis de professorado, tá? Não é você pensa que, professor... Tem professor de escola particular que ganha R$10.000 por mês, 15 mil, lá no Dante Alighieri, né, no Arquidiocesano, nessas escolas, mas a maioria das escolas particulares também não paga tanto, não. Então, a gente tem que reivindicar mesmo, a classe dos professores tem que reivindicar de todos os setores de ser mais valorizado, não só como profissional, mas também financeiramente, porque é essencial, gente, essencial, tá? Deixa eu anotar uma coisa que eu tinha falado aqui também. Por mais ruim que você esteja, você não pode deixar refletir isso para o aluno. Tem um professor que falou uma coisa muito legal, não sei se alguém ia falar, mas já vou falar, que assim, o professor é espelho para os alunos, gente. Se você se tornar uma pessoa ranzinza, mal educada, que maltrata aluno, que é grosso, o aluno vai aprender o quê com você? Né? Então, ele vai provavelmente reproduzir aquilo, ou ele não vai gostar de estudar por causa da figura do professor, né? Se você der uma aula ruim, ou se você não estiver bem com você mesmo, você vai estar influenciando os seus alunos. Não é que nem você trabalha com uma máquina, com um computador, que se você não estiver bem no dia, tipo, ninguém percebe. Você tá lá apertando, fazendo ovo de Páscoa na fábrica, se você não estiver bem, ninguém percebe. Apesar que a gente acredita que passa pro ovo, tal, pro alimento, né? Mas ninguém percebe. Agora, se você lida com o ser humano, gente, a pessoa percebe, né? Eu não sei se foi para vocês que eu falei esses dias, que eu fui na Cacau Show, e foi uma coisa que eu aprendi com meu pai, isso, sabe? A gente foi lá, comprou, a moça atendeu, a gente bebeu. Gente, a caixa da Cacau Show tratou a gente tão mal, jogou a sacola assim, nem olhou pra nossa cara. Aí quase que eu falei assim, você tá com algum problema hoje ou você é assim mesmo todo dia? Porque, gente, nenhum cliente merece ser maltratado porque você não tá bem, porque seu salário tá ruim, porque você acordou cedo. E é igualzinho a profissão de professor. Nenhum aluno merece levar a patada do professor porque o professor não acordou bem. Então, você tem que, né, tá bem para o aluno também tá bem. Só que esse tá bem depende muito do professor como pessoa, mas depende muito, né, de quem tá pagando o professor, das condições de trabalho, né?
Porque tem coisa que às vezes também não dá pra gente ver tudo ruim e ficar, tá tudo ótimo, né? É complicado mesmo, porque muitas vezes contamina os alunos. Então, assim, os governos podiam pensar isso, os empregadores poderiam pensar nisso, né? Mas a gente tem que fazer um esforço muito grande, realmente, para não reproduzir algumas coisas que acontecem, né? Com a gente na vida de professor, na sala de aula, tá? Tem um outro professor ali que falou uma coisa muito importante, gente. A profissão de professor é uma das profissões, né, das poucas profissões, onde você compartilha experiência com outras pessoas. Então, ao ser professor, você está ensinando, mas você também está aprendendo. Você está aprendendo com outros professores, você está aprendendo com o coordenador, com o diretor, com as pessoas que trabalham na escola. Você está aprendendo muito com o seu aluno, né? Então, isso é um privilégio da nossa profissão, ter tanta troca de experiência bacana, gente. Vocês ainda estão no terceiro semestre, mas eu tenho certeza que na vida aí de faculdade de vocês já falaram, nossa, gente, quem diria que eu ia conhecer um professor tão bacana, tão gente boa, tão ético, né, tão maravilhoso, ou os próprios colegas de classe, né? Nossa, gente, fiz uma amizade quando estava na faculdade aí para a vida inteira, né? Vai ser minha comadre, vai batizar meus filhos. E quantas experiências maravilhosas essa profissão propicia para a gente, que talvez outras não propiciem, né, gente? Eu sempre falo para vocês, né, que eu acho o cúmulo do absurdo, o capitalismo, né, querer convencer a gente que, assim, você tem que trabalhar com aquilo que você ama, tá? Você tem que trabalhar com aquilo que você ama. Gente, isso é um discurso tão perverso, tão perverso. Vou explicar para vocês. Você tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para poder ter uma casa, um sofá, um carro, um conforto, um alimento bom, tá? Ninguém deveria precisar amar o trabalho para ser feliz. A pessoa devia trabalhar para conseguir dinheiro, para ter uma vida feliz, para ter um conforto, para ter coisas, tá? Agora, a gente tem que trabalhar tanto na vida, que a gente vive para trabalhar e não trabalha para viver, né? A gente vive para trabalhar, que realmente, se a gente não amar o que a gente faz, a gente... Mas pensa assim, a gente tem um privilégio de ter uma profissão que traz muita coisa boa pra gente, que traz experiências maravilhosas, mas as profissões não têm essa função, gente, de trazer prazer, de você amar. Porque eu fico pensando assim, não, você tem que amar sua profissão. Esse discurso tá certo, professora. Tá certo? Então pensa no lixeiro. Pensou no lixeiro agora? Gente, é um trabalho. Precisa ter lixeiro na sociedade, precisa ter cobrador de ônibus, precisa ter, né, gente que ajuda em casa, precisa ter gente que vai à rua, né? Ou gente que opere uma máquina que lave a rua. Tem gente que precisa, aliás, assim, a gente precisa lavar nosso banheiro? Tem, nossa dona de casa, mas quem vai lavar o banheiro de um prédio de escritórios? Não tem ninguém que mora lá. Então tem que ter gente para lavar banheiro. Agora, fala para uma pessoa que lava banheiro dos outros, assim, você tem que amar a sua profissão. Para pensar nisso. Para e pensa, para você falar para um lixeiro, você tem que amar a sua profissão. Ele vai falar, não tem como amar minha profissão. Minha profissão é digna, é justa, eu estou fazendo algo que é importante para a sociedade, mas eu não preciso amar pegar lixo das pessoas, sentir cheiro de lixo, essas coisas. Então, você é tão perverso quando você fala assim, mas você tem que amar a sua profissão, porque não é para todo mundo, gente, que pode amar a nossa profissão. E nós, professores, somos uma categoria que nós podemos ter essa relação de prazer, de amor com a nossa profissão. Mas também não tem que ser assim obrigação isso. Ainda bem que a nossa profissão estimula, né, a gente, traz prazer, traz alegria, traz amor. Mas assim, eu acho esse discurso de que você tem que fazer aquilo que você ama. Eu acho muito perverso, porque não é todo mundo que tem condições e pode fazer aquilo que ama, né, e pode escolher uma profissão. Às vezes você tem que ter uma profissão, né, que é possível no seu momento de vida, né, as oportunidades que a gente tem no nosso país. Então a gente tem que ter muita cautela para falar. E o professor é essa profissão maravilhosa que você conhece pessoas maravilhosas, você conhece alunos maravilhosos, você tem muitas coisas que acontecem negativas, mas você tem muitas positivas, gente. Acho que se você colocar na balança, eu acho que mais coisas positivas nós temos
E não é porque nós temos mais coisas positivas que nós não temos que lutar pelas coisas negativas acabarem, né? Então, se a gente tiver 1000 coisas positivas e uma negativa, a gente não pode falar assim, então deixa quieto. Não, a gente tem que tentar melhorar essa negativa, né? Mas a gente tem uma profissão que tem percalços, tem, né, obstáculos, mas que é privilegiada ainda, que a gente consegue amar essa profissão, né? Porque tem muita gente que tem profissão que não dá, é difícil, né, gente, amar. E uma professora falou ali, né, uma coisa que é simples, gente, é singelo, mas manter a alegria. Acho que é tão importante a gente dar aula e manter a alegria, né? Quem falou isso academicamente, cientificamente, foi o Celestin Freinet. Vocês lembram quem teve aula de didática comigo? Que a última invariável pedagógica do Freinet era ter esperança otimista na vida. Gente, ter alegria de viver, de dar aula, porque senão você não consegue, né, sair do lugar. Então, o professor tem que ter essa alegria de ensinar, gente. Não pode ser contaminado pela questão mais negativa da nossa profissão. Tem que ter alegria na hora de ensinar. E uma professora também fala que quando você é professor, você melhora enquanto gente. Você fica uma pessoa melhor sendo professor. Ou pior, né? Porque daí você fica mal-humorado. Mas a tendência é ficar uma professora melhor, uma pessoa melhor, desculpa, sendo professor, pelas experiências que você tem, pelo contato com pessoas maravilhosas que você pode ter. E por último, gente, eu queria salientar, mas depois vocês podem falar outras coisas, que eu já acabei minha anotação, uma coisa que a professora Marli falou, abaixar a ansiedade, gente. Então, o professor não é o super-herói, o professor não é aquele que sabe tudo, não adianta a gente chegar na aula apavorado, se eu não conseguir responder uma pergunta, se eu falar alguma coisa errada, não. Se o aluno te perguntar alguma coisa e você não souber, olha, eu vou pesquisar e na aula que vem eu trago para você. Então, assim, não querer fazer tudo ao mesmo tempo, não querer resolver os problemas do mundo, né, gente? Que é impossível resolver os problemas do mundo, né? Mais sendo professor, mas ajudar o mundo a ser melhor, fazendo a sua parte. É besta de falar, mas se cada um fizer a sua parte, não sobrecarrega para ninguém. É um pensamento quase infantil. Mas fazer a sua parte, né, com alegria, tentar dar a sua contribuição para que você forme pessoas mais interessantes, cidadãos melhores, para fazer uma sociedade melhor, para fazer um mundo melhor. Terminei minha parte. Quem quer falar? Ninguém, gente. Chocada. Não tem problema, tá, gente? Se vocês quiserem falar, porque eu talvez já tenha falado tudo, que vergonha, gente. Eu sou muito louca, né? Mas eu falo de baixar a ansiedade, mas eu não espero o pessoal falar. Gente, eu sei também que às vezes assim, a professora fica mandando a gente falar, que droga, eu não quero falar, eu não sei, né? Ou eu tenho vergonha. E às vezes eu fico meio, assim, constrangida de ficar pedindo toda hora para vocês falarem, porque às vezes vocês não querem falar. Aqui tem que falar o professor, porque eu tenho que ficar falando, né? Então, não tem problema, tá, gente? Se alguém não quiser comentar ou achar que tá bom os meus comentários. Gente, eu não vou passar o último vídeo hoje, porque senão a gente acaba a unidade hoje, tá? Mas eu vou passar um exercício para vocês. Não vai valer nota, mas vai valer aí até o tempo do final da aula, que não está em nenhum roteiro que vocês tenham visto no AVA, nem que tenha falado no vídeo, tá? Mas eu queria que vocês parassem e pensassem. E, se possível, eu gostaria que vocês colocassem num caderno, numa cartinha, tá? Para vocês, para os seus filhos, para a posteridade. Queria que vocês respondessem 2 perguntas, tá? Nessa cartinha, entre aspas. O que você aprendeu com a nossa disciplina, né? Com a disciplina de práticas pedagógicas, identidade docente, que pode ser na semana que vem essa tarefa. Vamos deixar para a semana que vem essa tarefa, né? A tarefa de hoje vai ser a seguinte. Como você se vê... Presta atenção, hein, gente? Como você se vê daqui 10 anos, tá? Como professor, como você se vê, aonde você se vê, você se vê dando aula do quê, em que condições, em qual escola, como você vê a sua carreira de professor, a sua vida daqui 10 anos. Difícil, hein, gente? Peguei vocês hoje, hein? E aí? Vocês estão aí? Eu tô achando que acabou a internet, achei que tá travada, que tô falando sozinha. Não, né?
Estão aí. Sim, Pro, a gente As aqui, luzinhas azuis aqui, ó, já acho maravilhoso. Alguém quer comentar alguma outra coisa do vídeo ou tem dúvida do que eu pedi para vocês agora? Difícil, né, gente? Tem que parar e pensar. Pessoal, então hoje a atividade da aula é essa, tá? Como eu não quero dar como eu não quero fazer que nem aquela professora nossa, que falou assim, não deu tempo de dar na aula, então eu vou dar para o aluno fazer em casa. Então, é uma coisa que seria feito na aula, na sala de aula, né? Se nós estivéssemos lá na faculdade, tomara que volte logo. E vocês iriam fazer no caderno de vocês essa reflexão de como vocês estariam daqui 10 anos, tá? E vocês iriam me entregar. Como a gente não tem como entregar e nem mostrar o caderno, vocês vão fazendo no caderno de vocês, sem precisar entregar, uma reflexão, escrever. Gente, escreve assim uma carta para você que você vai abrir daqui 10 anos, né? O que você esperava. E podem fazer esse exercício, tá? Guardem no lugar que vocês, daqui 10 anos, coloca assim, abrir em 2031. E aí você vai ver, gente, olha que legal isso. Aí você vai ver, em 2031, você vai abrir essa cartinha que vai estar amarela. Se você guardar num lugar bom, você não vai perder, nem molhar, nem nada, né? Se você não trocar de casa, tal, coloca, não sei, não tenho ideia de onde colocar essa carta para sobreviver para daqui 10 anos. Os documentos, gente, coloca assim com a sua identidade, com a sua certidão de nascimento, com os negócios do imposto de renda, sabe aqueles documentos que a gente sempre tem que ter? Põe lá essa cartinha. De Carla para Carla, brincadeira, de Carla Fernandes 2021, 20, né? 2020 para Carla Fernandes em 2030. Vamos fazer isso, gente? Em 2030, vocês me procuram no Facebook, acho que nem vai existir mais Facebook, eu fiquei empolgada até de fazer o óculos. Vocês me procuram na rede social que tiver em 2030 e me contam, professora, você lembra daquela carta, tá, que nós fizemos naquela disciplina que eu nem lembro o nome? Que eu nem lembro seu nome também, professora? Aí vocês me procuram na rede social, tá? Vai ser um exercício legal, gente. Tipo negócio de filme que você enterra a carta no jardim, num baúzinho. Olha eu viajando aqui, gente. Tudo bem? Combinado nosso pacto? Oi, fala, Bárbara. Não, tudo bem, é uma cápsula do tempo, né, professora, que a gente fala, né? Esse trabalho é legal. Que a gente faz isso com o aluno, né? Tem aluno que ele fica, às vezes, na mesma escola, do primeiro ano até o 8º. E aí eu já vi professor que fez essa cápsula do tempo, né? Que o aluno escreveu uma cartinha no primeiro ano, quando se alfabetizou, e só abrir lá no 9º ano, né? Agora no 9º ano. Mas já pensou que interessante? É que nem fazer... É uma experiência que vale a pena. Eu também acho. É que nem um encontro marcado. Sabe aquelas coisas que a gente vê em filme americano? Porque lá nos Estados Unidos tem muito isso. Eles marcam uma festa com os alunos, por exemplo, o terceiro ano do terceiro semestre de pedagogia da Ítalo vai se reunir daqui 20 anos na frente da Praça da Sé, no dia tal hora. Ou marca uma festa mesmo, sabe? Daí vai o pessoal com filho, com neto, né? E tal, para contar a vida. É muito interessante. Falar do tempo da escola, né? Da época da faculdade. É bem bacana. Mas é isso, gente. Então, a proposta... O que a gente tem para agora, até chegar mais 7 minutos, porque eu não quero pegar o tempo de vocês escreverem. Se alguém quiser comentar mais algo do vídeo, é agora, tá? Fale agora, o cálice para sempre. E aí, 9 horas, que são 7 para as 9, a gente dá um tempo para vocês, que seria das 9 às 9h30, que é o tempo de terminar a aula, que é para vocês poderem escrever essa cartinha, o que vocês esperam estar fazendo daqui 10 anos. Então, fala, oi, Carla, estou no ano de 2020, você está lendo em 2030, e fala, eu gostaria que, né, em 2030 eu tivesse assim, 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 dando aula assim, e conta para você mesmo. Alguma dúvida? Até eu vou fazer uma, acho, gente. Você sabe que, só para contar uma fofoca, tá, gente? Pior que tá sendo gravado.
Eu tive um namorado, meu último namorado, né? Acho que faz uns 2 anos já. Que eu não namoro, porque eu não tô afim. Não tenho mais paciência. Ninguém merece. Mas é legal. Perdi minha paciência aos 19 anos. Já tá descrendo a pessoa que tem 19 anos. É legal, gente. Pode namorar, casar, que é super legal. Tô com 43, sou mais velha que a Bárbara, ó. Tem 43, já tô aposentada de homem, não quero mais. Ai, que horror, gente. Por enquanto, muito encrenca, mas tá bom, é legal. Já casei, já separei, já namorei bastante, tá bom. Agora eu quero ficar sozinha mesmo. Mas, Nayara, vai lá, força na peruca. Agora, eu até esqueci que eu ia falar. Ah, tá, meu último namorado, sem contar, né? Não foi vocês que assistiram a palestra de diversidade e educação, né? Ou foi? Sem contar, gente, que como eu não namoro faz muito tempo, o pessoal fica achando que eu sou, não sei, que outras coisas. Mas meu último namorado, ele falou assim, né? Ele tinha uma fama que ele falava assim: meus pais sempre odeiam minhas namoradas. E até então eu era amiga dele. Tentando, né, gente? Tentando ser namorada, mas eu era amiga dele. A amizade meio colorida, assim, mais nada. E aí ele falava assim: ai, meus pais sempre odeiam minhas namoradas. Eles sempre odeiam, eles nunca gostam de nenhuma. Meus pais são uns vikings, não sei o quê. Aí eu, né? Eu falei assim, aí eu pensando com meus botões, nossa, os pais dele me conhecerem, eles vão me amar, me achar maravilhosa. Porque assim, gente, eu não vou falar nada pra vocês, mas eu tenho uma autoestima alta, viu? Eu tinha que ir no psicólogo pra dar uma baixada na autoestima, porque eu falo, eu sou maravilhosa mesmo. Eu sou maravilhosa, sou tudo. Aí eu falava assim pra ele. Daí eu falei assim pra ele uma vez, brincando, ele ficou bravo quando eu era amiga dele. Falei, você quer me apresentar pros seus pais como eu sendo sua namorada? Pra ver o que eles vão falar? Dele, ai, credo, não sei o quê. Eu falei, o que tem? É só de brincadeira. Mas no fim, o negócio foi desenvolvendo, que a gente acabou, né, namorando aí. E eu conheci os pais dele. Gente, ele falava assim pra mim, os meus pais sempre perguntam pras minhas namoradas assim, quando eles conhecem as namoradas, que eles até afastam a namorada. Como você se vê daqui a 5 anos? E ele ficava com muita raiva, porque os pais deles perguntavam isso para as namoradas. Mas, gente, é realmente sondar o que a pessoa quer da vida. E aí, quando eu conheci os pais deles, o que eles me perguntaram? Como que você se vê daqui a 5 anos? Aí eu falava, e eu não era coordenadora. Eu falava, eu me vejo assim, coordenando um curso, né? Fazendo um doutorado, tentando crescer na minha carreira, tal. Ai, menina, só ele que não gostava de mim, o menino, né? Que terminou comigo. Mas os pais deles falaram assim, gente, é a Norinha que a gente pediu para Deus, é essa menina aí. Eles me adoram até hoje, pra vocês terem uma ideia. E aí eu pesquei assim, não é que os pais deles odiavam todas as namoradas deles, é que as namoradas deles deviam ser tranqueiras mesmo, entendeu? Porque os pais estavam preocupados. E aí eu lembrei disso agora, né? Da cartinha que vocês vão fazer daqui 10 anos, como que vocês gostariam de estar, o que vocês pensam, né? Da profissão de vocês. Lembrei dessa história aqui. Que era só para dar até 9 horas. Brincadeira, gente, era legal. Tudo bem, gente? Podemos terminar? Vocês vão fazer a cartinha? Vocês não vão dar migué em mim? Ô, gente, quem tiver filho, faz com os filhos. Se a pandemia não tem nada que fazer, fala para os filhos fazer a cartinha, contar o que está acontecendo hoje, para vocês abrirem daqui 20 anos, enterra no quintal, faz um buraco lá, põe num baúzinho, põe num potinho de extrato de tomate, de vidro, entendeu? Tipo, marca num terreno assim, faz um mapa do tesouro, ó, nossa cartinha tá aqui, sei lá. Façam também com os alunos de vocês, tá? Com os maridos. Vou fazer, Bru. Eu vou fazer para o meu filho ler daqui a uns anos. Gente, ele vai te agradecer de joelho. Já pensou? Muito legal, gente. Eu vou fazer uma também que eu nunca fiz. Nunca fiz. Tô falando pra vocês, nunca fiz. Você vai falar, nossa, 10 anos atrás eu morava em tal lugar. Nossa, eu tinha aquela minha amiga da faculdade. Nossa. Se vocês quiserem fazer a cartinha de hoje falando da profissão, mas falando coisas de hoje também, falem, tá? Tinha uma disciplina desgraçada, não sei o quê. Tá bom? Tava tendo aula online. Daí você vai ver daqui 30 anos e fala, nossa, mas igual agora. Nossa, agora só tem, não tem mais aula presencial. Já pensou? Que engraçado. Até o panqueca achou ruim. Mas é isso, gente. Então, para não enrolar muito vocês, agora deu 9 horas. Então, vocês têm essa tarefa da aula de hoje, tá?
como vocês estariam como profissionais, como vocês gostariam de estar profissionais, como vocês se veem como professores daqui 10 anos, colocar numa cartinha. E é isso. Dúvidas, críticas, sugestões? Para quem chegou atrasado, fala, Bárbara. A gente vai ler a cartinha hoje? Não, vocês vão ler a cartinha daqui 10 anos, gente. Ah, tá. Vocês vão escrever a cartinha hoje, Tá bom. vão guardar em algum lugar para ler. É sério, gente. Daqui 10 anos, vocês vão me procurar nas redes sociais de daqui 10 anos, que eu não sei se vai ter Instagram, Facebook, essas coisas, tá? WhatsApp, talvez. Talvez se me contacte por um chip na cabeça. Ai, que louca. Mas não é para entregar, não é para ler, é para fazer a carta, tá? Que é uma reflexão da nossa disciplina. Pode colocar a disciplina, prática pedagógica, identidade docente, e falar, nossa, aqueles vídeos daquela professora louca que dava tarefa para casa de coisa que ela não fazia na sala, depois se redimiu. Professora Marli, que fez o cassino para os alunos dos pais dela, ninguém foi, vocês vão ver. Então, tem esse exercício de reflexão sobre a nossa profissão no futuro e esse exercício de fazer a cartinha, que foi ideia minha mesmo, tá? E não precisa me entregar, não precisa ler para ninguém, precisa guardar e ler daqui 10 anos. Não vale nota, não vale nada, tá? É só um exercício, que vai ser bem bacana. Então, tirando isso, a gente, semana que vem, para quem chegou atrasadinho, tá, gente? Sem problemas. Vocês, semana que vem, a gente vai terminar essa unidade, que é dia 26, se não me engano. Eu tinha anotado aqui, já não sei mais onde está a anotação, ó. E Cláudia. Então, deixa eu pegar o calendário aqui. Hoje é dia 16, tá? Que foi o início, aí iniciamos a unidade de estudos 4. Semana que vem é dia 23, então a gente vai terminar a unidade de estudos 4, que é a mais simples, que eu falei para vocês que é uma síntese de todas as outras. E vamos fazer uma preparação para a prova na semana que vem. Posso ver aparecer um monte de gente. E aí, no dia 30, vocês têm a avaliação do segundo bimestre da minha disciplina. Mas a gente vai falar sobre isso na semana que vem, no dia 23, que é a última aula do semestre. Tá bom? Aí vocês vão escrever uma cartinha para mim, vão colocar no correio, brincadeira. Aí a gente faz outro exercício. Combinado? Então, gente, quem precisar ir, pode ir para fazer a cartinha. Quem não tiver nenhuma pergunta, nenhuma crítica, nenhuma sugestão, beijo, obrigada por vocês terem assistido a aula. Espero que vocês tenham gostado dos... A gente assistiu 2 vídeos, a gente só assistiu um, gente. Só que você passou 2 vezes, não foi isso? Era isso mesmo que eu tinha planejado. A gente assistiu um hoje e semana que vem que tem os 2, tá? Um de continuação da unidade 4 e uma de finalização, só para finalizar mesmo. É que esse vídeo deu pano pra manga, né, gente? Isso daí agora. Professora. Diga, Marília. Você vai passar esse vídeo no grupo? Porque eu cheguei atrasado, eu não consegui ver esse vídeo. Tá no AVA, Marília. Não vou passar no grupo, não, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui minha tela, porque tá no AVA, na unidade 4, na parte da pré-aula, tá? É um vídeo situação-problema. Ele não traz uma situação-problema, ele traz a reflexão de alguns professores, que a gente já conhece esses professores, mas ele tá lá, tá bom? Assiste, que é maravilhoso, Marília. Tá, vou assistir agora. Você vai adorar, tá bom? E é isso, gente, tudo bem? Então, obrigada a todas. Vocês têm essa meia horinha aí para fazer essa cartinha, essa reflexão de como vocês pensam em vocês como professores daqui 10 anos. E eu vou fazer a minha aqui, hein? Que eu adorei. Beijo, meninas. Passou muito rápido a aula hoje. Nossa. Beijo, Pro. Até a segunda. Beijo, Pro. Boa noite. Pro. Tchau. Semana que vem. Segunda que vem. Noite. Tava com saudade de vocês. Beijo, Feriado semana passada, né? Professora. Ô, Pro. Deixa eu tirar a gravação aqui.